Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês pediram tudo que vocês pedem aqui no canal, eu trago pra vocês que eu falasse sobre as 10 melhores Final Girls de filmes de terror. Então eu resolvi fazer um ranking pra vocês das 10 melhores, das 10 Final Girls que eu mais gosto em filmes de terror. E vocês aqui podem comentar o de vocês também. Meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal. Então bora quebrar a quarta parede das melhores Final Girls de filmes de terror. Bora lá! Antes, pessoal, é muito interessante a gente poder falar um pouquinho mais sobre a questão do o que é Final Girl, quem são essas Final Girls, de onde surgiu esse termo, quem que inventou esse termo, por que esse termo, na verdade, né? Então, Final Girl é um termo criado pela escritora e professora Carol J. Clover, que ela escreveu no seu livro Men, Women and Chainsaws, lançado lá em 1992. Esse livro aqui, pessoal, é simplesmente fantástico. E é, assim, infelizmente ele só tem em inglês, não foi traduzido para o Brasil, mas você encontra na Amazon e eu acho esse livro simplesmente fenomenal. E ela então criou este termo Final Girl, analisando exatamente todas as protagonistas femininas de filmes de terror. Ela notou que elas têm algumas características em comum. Por exemplo, ela é a única de um grupo de amigos que consegue sobreviver no final do filme. Ela passa por todas as etapas, né, de perseguição, tortura. Ela vê os amigos dela sendo mortos, né, assim, encontra os corpos deles, né, durante, lá no final do filme. Então ela fala algumas características sobre as Final Girls, que elas são virtuosas, que elas são inteligentes, que elas são engenhosas e que elas são sexualmente indisponíveis ou sexualmente inativas, ou seja, não praticam atos sexuais ou por não quererem ou porque são muito tímidas, são muito reservadas na delas, né, e tudo mais. E nessa questão, então, já que elas não focam, né, em garotos, festas, bebidas, sexo, nada desse tipo, elas têm um radar mais apurado para circunstâncias e acontecimentos ao redor delas. Então elas conseguem perceber as coisas que acontecem ao redor como um perigo, alguma circunstância. Elas sabem que tem alguma coisa errada e que as outras pessoas, né, as outras garotas, as outras pessoas do filme não conseguem perceber essas coisas. E que no final, então, elas conseguem assumir esse ato, né, de força interior que elas não sabiam que elas possuíam e assim elas conseguem sobreviver durante o filme inteiro ou para derrotarem o assassino, derrotarem o monstro, o vilão, ou vivem o suficiente para serem salvas por alguém. Então essa é a Final Girl. Eu fiz um breve resumo aqui para vocês, porque ela tem uma parte completa falando muito sobre as Final Girls e é muito interessante mesmo. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, né, eu posso fazer um vídeo aqui para vocês, evolução das Final Girls, explicar um pouco mais em detalhes, porque aqui é mais um ranking, mas achei legal trazer essa pequena introdução aqui também, né? Caso você não conheça o que é uma Final Girl, que eu acho difícil, mas tá aqui para vocês então. Então vamos para o ranking das melhores Final Girls. Não é da pior ao melhor porque todos são incríveis. É da melhor até a mais perfeita, melhor Ultimate Master Blaster Ultra Mega Power Final Girl. Então assim, 10º lugar eu coloco Alice. Alice de Sexta-feira Crazy, lá de 1980. Alice é uma garota que é muito meiga, que é muito tranquila, muito na dela. E aqui no final ela vê todos os corpos, os amigos dela são mortos e ela é a única sobrevivente. E ali temos então a grande vilã do filme, que é a Senhora Voorhees. E claro que a Alice tem uma cena bastante icônica na Senhora Voorhees, em que ela decapita a Senhora Voorhees. E essa cena é uma das cenas mais icônicas do cinema de terror. E por isso eu não podia deixar de não colocar a Alice aqui na lista, né? Ela é uma garota muito legal,
ela é muito meiga, você torce muito por ela no final, para que ela consiga sobreviver. E aquele final lindíssimo, né, gente? Que tem ela no lago, lá, aquela música na maciota, tranquilamente. Ela lá, toda tranquila, acabou tudo, sobrevivi. E vem o boom, aquele susto final do Jason surgindo no lago, pegando ela assim. Outra cena bastante icônica, não podia deixar de não colocar a Alice aqui na minha lista. Em nono lugar, então, eu coloco a Jess de Black Christmas, de 1974. Essa talvez vocês não conheçam muito, essa protagonista, porque o filme Black Christmas não é tão conhecido assim. Ele é completamente subestimado, eu acredito, na minha opinião, né? Porque, assim, ele é o primeiro grande slasher dos filmes de terror. Então, é interessante trazer essa protagonista para justamente trazer mais notoriedade para ela, tanto para o filme, que é simplesmente fantástico. Dizem, né, que o Black Christmas e o Halloween são meio que primos, né, porque o John Carpenter, ele utiliza algumas coisas bem parecidas ali com o do Black Christmas. Então, para muitas pessoas, né, assim, a gente fala que o Black Christmas e o Halloween como se fossem uns primos distantes ali, né, e que precisava de mais uma trilogia ali para completar a trilogia dos feriados, né, sem ser Sexta-feira 13. Enfim. Então a Jess, gente, ela é uma protagonista bastante progressista. Ou seja, ela pratica atos sexuais, né, lá em 1974. E até que ela está grávida no filme. Uma protagonista feminina de terror grávida em 74. E outra, ela quer fazer aborto. Imagina só, na década de 70, eles tocarem neste tema, né? Enfim, você consegue ver que a protagonista é bastante progressista. E ela fala a palavra mesmo, ela não tá nem aí, e ela é esperta, ela é inteligente, ela vê que tem algumas coisas acontecendo na casa e ela começa a investigar para saber o que tá acontecendo aqui, né? E ela é uma personagem bastante ativa, ela não é reativa, ela não reage às circunstâncias, ela age para poder descobrir o mistério que está acontecendo. Então ela realmente é uma protagonista muito progressista para a década de 70, por isso que eu trago ela aqui para vocês, que ela é muito importante, né? Então, pessoal, vamos para o 8º lugar, que eu coloco a Ginny de Sexta-feira 13, parte 2. Por que eu coloco a Ginny? Para mim, a Ginny é a melhor protagonista da franquia Sexta-feira 13. Ela é muito inteligente, ela é muito engenhosa e ela também é carismática, ela é irônica, né? E ela vai pra festa, ela farreia, ela bebe, então ela é bastante diferente das Final Girls que a gente conhece nesse conceito que eu trouxe pra vocês, né? Além disso também, ela é estudante, né, de psicologia infantil. E durante o filme, ela tenta entender o que se passa na cabeça do Jason. E ela cria uma certa simpatia pelo Jason, meio que tipo, coitado, talvez ele viu a mãe dele sendo morta, né, ele viveu sozinho na floresta durante esses todos os anos, talvez a mentalidade dele ainda seja infantil, não tenha tido um desenvolvimento da mentalidade, do psicológico dele. Ela tenta entender então o Jason, e os outros ficam zoando ela em relação a isso, mas isso é o que faz com que ela se salve no final. Porque ela, no seu ato de inteligência e de engenhosidade, ela entende a psicologia do Jason e ela utiliza isso a seu favor. Ela se passa pela senhora Voorhees, ela coloca a roupa dela e se passa pela senhora Voorhees, conseguindo atingir o Jason, e ali então ele recua e ela consegue dar um ataque no Jason e assim escorrer e sobreviver. Isso que ela utilizou, hein, gente? Ó, muito inteligente mesmo. A melhor protagonista, a melhor Final Girl de toda a franquia Sexta-feira 13, a Ginny Lee, tá em primeiro lugar para mim, né? Mas então, pessoal, em 7º lugar, espero que esteja fazendo conta certa, né? Mas em 7º lugar, temos a Nancy de A Hora do Pesadelo, de 1984. Por que eu coloco a Nancy aqui, né? A Nancy, coitada, ela é praticamente independente. Ela faz tudo sozinha. O pai é um pouco ausente, os pais são separados, a mãe tem problemas com bebida, né, vício em bebidas, então ela é muito independente, ela tem que lidar com as coisas sozinha. Então imagina só você descobrir que tem um assassino que aparece nos seus sonhos, que se você morrer nos seus sonhos, você
morre também na vida real. E assim, ela perde os amigos, né? A grande amiga dela no início do filme. E ela precisa lutar para poder não dormir. Ela toma café, ela faz tudo possível para ela não poder dormir. E ela começa a investigar mais sobre a história do Fred, começa a investigar mais sobre a questão dos sonhos, a importância dos sonhos. Então, assim, ela também é uma protagonista bastante ativa. E ela é que vai atrás do vilão. E ela monta a armadilha toda pro vilão, por mais que toda vez que ela precisa do namorado dela, o Glenn, ele sempre deixa ela na mão e dorme e ela tem que se virar sozinha, né? O pai não ajuda muito, a mãe também, nem se fala, né? Então, assim, ela tem que resolver tudo pelas próprias mãos. E ela mesma vai atrás do vilão, ela atrai o vilão, atrai o Fred, né? Trazendo ele dos sonhos para a realidade, monta toda aquela armadilha para ele e ali consegue vencer ele no final. Além disso, ela também volta no filme 3 e ali ela ajuda também as novas vítimas do Fred a empoderá-las nos sonhos, se tornando guerreiros dos sonhos. Infelizmente ela morre, né, gente? Mas ela tem uma grande força e uma grande evolução desse personagem. Eu coloco a Nancy aqui então em 7º lugar. Em 6º lugar eu coloco a Mia de A Morte do Demônio de 2013. Ô, a mulher sofrida essa Mia da vida, né, gente? Primeiro ela perdeu a mãe, que ela estava doente no hospital, o irmão simplesmente ausente e ela vê a mãe morrendo, fica sozinha. E ali ela também tem vício em drogas e ela resolve então passar por um período de desintoxicação. Então ela com os amigos dela vão para uma cabana remota, o amigo idiota burro dela lê um livro, né, antigo, umas palavras lá em latim, e invoca um demônio. E assim ela é possuída por esse demônio, ela sofre altas mutilações por causa do demônio, além de toda essa questão da desintoxicação, ela sofre o filme inteiro. Para no final, o irmão dela finalmente consegue ajudar ela de alguma forma, ela se livra dessa possessão. E ali o irmão morre, ela não tem mais ninguém e ela sozinha ela tem que dar conta do abominável. Ela perde o braço, ela pega uma motosserra e quebra o abominável ali. Ou seja, uma grande sobrevivente, né, gente? Ela primeiro começa como uma vilã, né? Uma vilã durante o filme, tem o seu arco de redenção no final, se torna uma grande heroína e ali acha sua força interior. E ela fala assim, ai, dane-se isso aqui, ela já tá de saco cheio, vai lá e pega a motosserra e acaba logo com isso, né? A força interna dessa garota é fenomenal por conseguir sobreviver a todos esses infortúnios durante o filme inteiro, coitada. Nossa senhora, meu Deus, coitada dessa garota, né? Mas enfim, eu coloco ela porque realmente ela dá a volta por cima ali. E esse também é um filme simplesmente fantástico. É maravilhoso, né? E a Jane Levi é simplesmente incrível. Eu adoro a atriz também, né? E em 5º lugar, então, eu coloco a Sarah. A Sarah, talvez vocês não conhecem muito desse personagem, mas é da franquia Abismo do Medo, que começou lá em 2010. E a Sarah é um personagem bastante trágico, né? Ela perdeu o marido e o filho no acidente de carro, então ela já sofre com o luto e ali ela junta, né, com um grupo de amigas dela para elas poderem explorar um conjunto, né, de cavernas. Então, ela e as amigas vão explorar essas cavernas. Além de lidar com a questão da natureza, que elas se perdem nas cavernas, elas se machucam nas cavernas, além de lidar contra toda essa força da natureza para poder sobreviver e achar um caminho de saída, dentro da caverna também há grandes criaturas monstruosas que caçam e matam pessoas. Então, além de lidar contra a natureza, elas também têm que lidar contra essas criaturas. E ali ela descobre que, né, algumas coisas, não vou dar muito spoiler aqui para vocês, caso vocês queiram ver o filme, mas ali ela mostra que realmente ela tem uma grande força interior. Por mais que ela queira desistir várias vezes, ela ainda acredita que ela consegue sair de lá. E ela sai e volta no filme 2, não entendi porquê. O 2 não é tão bom quanto o primeiro, mas infelizmente ela é forçada a voltar para o conjunto de cavernas, enfim. E ali vocês assistem os filmes para vocês entenderem um pouco melhor, mas é uma mulher que tem uma força muito interior para realmente passar por tudo isso, né? Primeiro passar pelo luto, passar pela força da natureza e passar contra essas criaturas monstruosas da caverna. Em 4º lugar,
eu coloco a Erin, de Você é o Próximo. Acho que é de 2011, se eu não me engano. O filme é simplesmente fantástico e um dos melhores filmes de terror que eu assisti na vida. E conta exatamente a história da Erin, que namora, né, um cara, que esse cara tem uma família. E ali eles vão para um jantar em família, uma família completa, né, para ter um jantar numa casa dos pais do namorado dela. E ali, durante esse jantar, então, a casa é invadida, né, por invasores, e ali, então, caçando a família e matando a família. Mas o que eles não sabiam é que, na verdade, a Erin, ela cresceu estudando, né, e passando por toda a questão de sobrevivência. Então ela sabe tudo sobre a arte da sobrevivência que ela aprendeu desde criança com o pai dela. E ali então tem uma grande reviravolta, né? Ela, ao invés de ser a caçada, né, a presa, ela se torna a caçadora. Ela dá a volta por cima nesses invasores, faz armadilha com esses invasores e ela também luta fisicamente contra eles. Ela realmente sabe tudo sobre sobrevivência. E ela é simplesmente fantástica o filme inteiro. Inteligente, engenhosa, inventa várias coisas. Gente, é muito bom mesmo. Não vou dar muito spoiler, porque vai que vocês vão assistir o filme, né? Mas essa reviravolta dela, assim, e ela vingando dos invasores, pra mim, é simplesmente fenomenal. Merece estar bem aqui em cima na lista, né? Em terceiro lugar, então, né, indo para o nosso top 3, obviamente a gente vai para as 3 grandes Final Girls da história do terror, começando com Ellen Ripley, né, interpretada pela Sigourney Weaver. E ela, então, começou lá em Alien, de 1979. E esse filme, assim, ela, né, é muito inteligente também. Ela faz parte de uma tripulação que está numa nave espacial, fazendo uma exploração. E ali, então, né, descobrem um deles é infectado. E ali temos o alien que nasce dentro também dessa nave espacial. E ela é uma das tripulantes, né? E a gente não dá nada pra ela no início do filme, eu confesso, né? Porque ela é mais uma ali no meio de todo mundo. Mas ela tem uma crescente tão grande no filme que ela se torna a Final Girl do filme. Ela é inteligente, ela é engenhosa e ela é engenheira, né? Então, assim, ela consegue dominar o alien e com a sua inteligência, ela dá a volta por cima. Imagina só, você sozinha no meio do espaço, sem ajuda direito, com um bicho estranho que você nunca viu na vida, né? Que ele, o xenomorfo, né, o alien, ele é pra realmente caçar as pessoas e você consegue dar a volta por cima ali, sobrevive e ainda volta no segundo filme, volta no terceiro filme, e no quarto ali ela é um clone, né? Enfim. E depois, no segundo filme, ela ainda luta com a Rainha Alien, né? Ela monta aquela armadura toda, aquele robô gigantão pra matar a Rainha Alien. Então ela tem uma crescente tão grande nessa franquia, é uma das Final Girls mais fortes, mais guerreiras da história, porque realmente ela se torna uma grande guerreira, né? É uma grande guerreira da história do filme de terror. Não poderia não falar sobre ela aqui, né? Em segundo lugar, temos a nossa queridíssima, maravilhosa Hello, Sidney. Sidney Prescott, da franquia Pânico. A garota não sobreviveu somente uma vez, como 5 vezes ao massacre. Começando como uma adolescente meiga, né, de luto pela morte da sua mãe, tentando entender o seu lugar no mundo, vivendo essa tristeza desse luto, ela acaba sendo envolvida então numa série de assassinatos de pessoas ao seu redor. E ali ela descobre então que ela perdeu a virgindade com o seu namorado serial killer e ela é caçada 1, 2, 3, 4 vezes. E ela sobrevive a todas essas vezes, todas essas intempéries. Começando como uma adolescente meiga ali, né? Ela se torna uma mulher extremamente forte. E ao invés de ser uma vítima, ela se torna o quê? Uma sobrevivente que vai atrás do assassino, né? Em Pânico Crazy, ela foge, ela fica reclusa, fica longe de todo mundo, com medo, em pânico mesmo do mundo, né? Com uma grande fobia, um grande trauma. Mas a partir então do 4º filme, ela se torna uma grande guerreira que vai até o Ghostface
caçá-lo. E ela já tá de saco cheio, ela não liga mais pra essas coisas, tipo, ela tá no telefone com você, ela fala, cala a boca, tchau, sabe? Ela tá nem aí mais, ela já começa a ficar de saco cheio. No 3 eu já vê que ela tá um pouquinho de saco cheio, no 4 mais ainda, no 5 ela já chega ali, vamos acabar com esse Ghostface. Juntou com a Gale e fala assim, ó, vamos acabar desse Ghostface aqui, vamos acabar com a raça dele, que eu não tô de brincadeira aqui mais, né? Então assim, olha só como é que ela cresceu muito e claro, ela é um ícone de Final Girl, né? E super importante. A história do terror e da franquia Pânico também, segundo lugar pra ela, porque o primeiríssimo lugar, né, gente? Pelo amor de Deus, não tem como não ser a nossa fantástica, maravilhosa, aqui spoiler desde o início do vídeo, que a Laurie Strode, interpretada pela Jamie Lee Curtis. Um pouco parecida, né, gente, com da Sydney, né? Começando lá em 1978, ela simplesmente... Assim, depende da sua linha do tempo, a gente tem histórias diferentes sobre a Laurie, né? Mas, resumindo aqui, a Laurie então começa, né, como uma adolescente normal, como todas as outras, inteligente, preocupada com o futuro, com os estudos, e do nada sua vida dá uma volta, né? Ela acaba sendo perseguida pelo Michael Myers, ou porque ela é irmã perdida de Michael Myers, ou porque ela simplesmente estava na hora errada, no momento errado, e Michael Myers gostou dela e começou a stalkear ela. Ou seja, das 3 linhas do tempo que a gente tem dessa franquia, a gente vê que ela é uma grande sofredora. Pânico 2. Halloween 2, né, se a gente for contar da primeira linha do tempo, ela é frágil demais, né? Ela chora o filme inteiro, ela arrasta o filme inteiro, ela praticamente não tem fala o filme inteiro, ela vive deitada na cama inconsciente praticamente o filme inteiro, ela só começa a agir lá no final do filme. Mas aí depois ela morre, né, nessa linha do tempo, morre. Então nessa primeira linha do tempo, ela esquece ela, né. Voltando então para a segunda linha do tempo, a gente tem uma Laurie que em H20 ainda sofre com os traumas, mas ali ela já tá cansada. E ali ela consegue matar o Michael Myers. Se não fosse o Mustafa Akkad, que Michael não pode morrer, ela tinha matado o Michael Myers sim naquele momento. Que ela também tá cansada de tudo. Ela falou assim, não, eu vou ficar aqui, eu vou atrás dele, porque eu não aguento mais viver com medo. Agora é minha hora de dar a volta por cima. Em Halloween H20, então, ela assume uma força interior e luta contra o Michael Myers, ganhando. Infelizmente temos ressurreição que, enfim, deleta. E na terceira linha do tempo, então, ela tá muito mais forte, né? 40 anos depois, ela ainda tá naquela luta, né? Ela sofreu vários traumas durante a vida dela não foi fácil, mas ela aprende a lutar, ela aprende a usar arma, ela aprende habilidades e tudo para poder caçar o Michael. Ela faz uma grande armadilha pro Michael, né? E prende ele ali. Não consegue porque temos que ter uma sequência. Então agora em Halloween a gente vai ter um grande embate final. Mas é icônico, gente, porque 44 anos a Jamie Lee Curtis ainda interpreta a Laurie Strode. 44 anos. Gente, isso pra mim é um recorde, né? Principalmente em filme de terror, uma protagonista voltar 44 anos depois, reprisando o seu papel, seu primeiro papel no cinema. Olha que iconicidade, não tinha não como colocar a Laurie Strode em primeiro lugar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu ranking. Comentem aqui embaixo qual o ranking de vocês das melhores Final Girls dos filmes de terror. Concordam, discordam, retiravam isso? Coloca um ranking aqui de vocês. Se gostaram do vídeo, deem seu like aqui no canal. Além disso, também se inscrevam no canal que tá bombando de filme de terror. Se você gosta do gênero, esse é o canal perfeito para vocês. E também ative o sininho para vocês não perderem futuros conteúdos, que o canal tá bombando aqui. Eu tô lotado de coisa para trazer para vocês. Desculpem se às vezes eu demoro, mas é muita coisa. Eu faço tudo sozinho aqui, mas eu sempre trago para vocês os vídeos. É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.